Oi pessoal, tudo bem? Estou bem feliz de estar gravando essas aulas diferentes aqui, faz um tempo que eu queria fazer isso. Bom, a aula de hoje ela vai ser sobre célula e sobre membrana. As aulas sempre vão ser sobre o mesmo tema que foi dado lá no centro de mídias, só com uma linguagem que eu acho que é um pouquinho mais fácil, abordando algumas coisas que eu acho que ficou corrido e numa linguagem que eu sei que eu conheço vocês um pouquinho melhor, então eu sei o que a gente já conversou, a gente já não conversou, eu posso usar termos mais específicos, tá certo? A nossa aula vai falar então sobre esses conteúdos, que são esses assuntos que vocês têm que saber, e essas habilidades, que são essas capacidades que vocês têm que conseguir fazer, tá certo? Toda aula que eu colocar aqui na internet, a gente vai ter esse slide. Eu não vou passar um por um, porque vocês podem pausar e ler com calma. É muito melhor do que eu ficar gastando tempo de vídeo lendo cada um deles. Então, sempre podem pausar, eu vou dar um tempinho, e ler isso com calma, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre células. Essas células, o que são células? Gente, tem várias formas de você descrever, algumas formas que são mais clichê, algumas formas que são um pouquinho mais detalhadas, mas em geral, a célula, você pode falar que ela é a menor parte de um ser vivo. Isso aqui que está aqui do lado é o que a gente chama de, isso aqui é o seu intestino, tá certo? O seu intestino ele é formado de várias partes menores, ó. Repare que isso daqui é uma célula. Isso aqui é outra, certo? Então, você é formado de menores partes que ainda estão vivas, tá certo? Então, a célula é a menor parte de um ser vivo que ainda pode considerar como vivo, tá certo? Essa célula é feita de partes menores, mas a única coisa viva em você, a menor parte viva em você, é a célula, tá certo? E por isso que a gente chama de unidade básica da vida. Unidade básica da vida. Então, o que é ser vivo? Né? O que é considerar vivo? Quer dizer que você tem metabolismo, ou seja, você é capaz de absorver nutrientes, você é capaz de quebrar nutrientes para ganhar energia, você é capaz de se reproduzir, você tem todo o aparato necessário para se reproduzir e formar novos organismos. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma hemácia também, uma parte pequena do ser vivo. Ela está viva. Aqui nós temos um indivíduo unicelular, ou seja, ele é um organismo que vive sozinho, ele não precisa de partes menores que nem a gente. Ele sozinho é capaz de se mover, ele tem cílios aqui, ó. Ele é capaz de se reproduzir, de capturar alimento, quebrar esse alimento. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui não são células, isso aqui são organelas, são partes dessa célula, tá bom? Então, esse organismo, ele é um organismo que tem metabolismo, ele é um organismo que ele é capaz de fazer novos organismos, tá certo? Bom, então como é que é esse corpo das células? A gente viu que tem células bem diferentes. Uma coisa muito importante é a forma da célula geralmente está relacionada com as funções que ela tem que desempenhar, tá certo? Então, olhando aqui, ó, nós temos um neurônio. O neurônio é uma célula que tem que conversar com outras. Então ele tem várias extremidades bem ramificadas, para ele poder encontrar várias células diferentes. A hemácia, que vai levar oxigênio de um lado para o outro, ela precisa de uma superfície grande para poder entrar em contato com o pulmão e pegar mais oxigênio. O intestino, que a gente já viu, ele tem esses pelinhos aqui que são para absorver nutrientes nutrientes que você comeu. O espermatozoide tem que chegar no óvulo, então ele tem que ter uma cauda para nadar. O músculo tem que puxar os seus ossos, então ele tem que ser forte e estar bem preso um no outro para não estourar, tá certo? Então a forma tem muito a ver com o que aquela célula faz, tá? Mas mesmo tendo várias formas diferentes, a gente tem algumas características em comum. Uma delas é a presença da membrana. Então o que é a membrana? Membrana é como se fosse a pele da célula, tá certo? É essa camada mais externa aqui, ó, que tem uma função muito importante que é separar as coisas de dentro da célula das coisas que estão do lado de fora da célula. Que nem a sua pele. Sua pele não mantém os órgãos todos dentro de você e separa da piscina, tá certo? Então, essa região dentro da célula é o que a gente chama de citoplasma.
E quando a gente fala que o ser vivo é 70% água e tal, a gente está falando que esse citoplasma é muito rico em água, tá? Não é que esse 70% da água do corpo humano está nas veias, nas artérias. Elas estão nas células, tá? Esse citoplasma, além da água, ele tem um monte de organelas boiando não, um monte de organelas espalhadas dentro dele. E essas organelas a gente vai estudar em mais detalhe nas próximas aulas, tá? Outra coisa que existe dentro da célula é o nosso material genético. Então todo ser vivo, ele precisa ter material genético, que no nosso caso é o DNA, tá certo? Então esse DNA, ele pode ficar em dois formatos. Ou ele fica protegido numa região chamada núcleo, ou ele fica no citoplasma mesmo. E isso define se a célula ela é uma célula eucarionte ou se ela é uma célula que a gente chama de procarionte, certo? Então vamos lá. O que é uma célula eucarionte? É eu guardar o meu DNA dentro de um cofre. Olha aqui, ó. O DNA está escondido, ele está protegido. Então esse DNA está dentro de uma outra membrana. Eu tenho a membrana de fora e eu tenho uma membrana de dentro, tá certo? Essa membrana que fica dentro da célula, numa região bem mais específica, essa membrana a gente chama de carioteca, tá certo? E essa carioteca, ela forma o núcleo, que é uma região dentro do citoplasma que vai isolar o DNA e vai formar uma região própria onde o DNA fica protegido, tá certo? Esse é o benefício, a gente tem maior proteção. Então, qualquer vírus que conseguir passar pela membrana de fora, não vai direto para o DNA, ela vai precisar vencer essa outra membrana. E isso permite que eu deixe no citoplasma várias substâncias que matam o DNA, para elas pegarem o DNA do vírus e descer a porrada nele, tá certo? Como o meu DNA está protegido, eu ter essas substâncias não me afeta, então não tem problema, tá? Qual que é o contra? Porque tudo tem um preço. A leitura é mais lenta. Ou seja, se o meu DNA está protegido aqui dentro desse cofre e as organelas que leem esse DNA, que vão usar esse DNA para fazer as coisas, estão aqui fora, tem um delay aí nessa transferência de mensagens. A gente vai ver como é que lê o DNA mais para frente, tá bom? Agora, quem que são os procariontes? São aqueles que têm o DNA disperso no citoplasma. Repare que essa bactéria aqui, ó, ela tem o DNA, já está aqui no citoplasma direto, ó, não tem nenhuma membrana protegendo, certo? Isso que está aqui fora é a membrana externa, tá? Essa membrana ausente, ou seja, esse DNA direto no citoplasma, ele não fica solto, ele fica preso num pedacinho da membrana, tá certo? Mas o fato dele estar em contato com as organelas tem seus lados bons e seus lados ruins. Qual que é o lado bom? O lado bom é que a leitura é muito rápida, tá certo? Porque todas as organelas podem ir direto no DNA lá e ler ele ao mesmo tempo. Não tem esse negócio de pegar, transportar a mensagem para ler aqui, tá? O lado bom disso é porque tem bactéria que tem vida de 20 minutos. É o tempo que ela vai ficar viva entre ela nascer, copiar e fazer 2 células novas. Tá? A gente vai ver isso com calma depois. Qual que é o problema disso? É que como esse DNA está direto no citoplasma, os vírus podem entrar nele com mais facilidade, tá certo? E eu não posso colocar qualquer substância aqui para destruir DNA. Tem que ser algumas substâncias mais específicas. A bactéria tem proteções contra isso? Tem, mas é porque o DNA dela é um pouquinho diferente, tem todo um lance aí. Tá? Mas o fato de você ter a ausência da outra membrana faz com que esse DNA fique mais vulnerável. Como é que as bactérias sobrevivem então? Elas sobrevivem pela bruta quantidade de bactérias que tem. Então, se você é capaz de se duplicar a cada 20 minutos, o fato de você perder metade disso para vírus não é um problema tão grande, tá certo? Bom, porque daqui a 20 minutos você dobrou tudo de novo e recuperou todo mundo que você perdeu. Então é uma corrida contra o tempo, tá? Bom, então essa é a diferença entre eucarionte e procarionte. Se eu guardo o DNA no núcleo ou se eu deixo o DNA no citoplasma. Tudo bem? Vamos lá. Entre as células eucariontes, somos nós, gente. Eucarionte são os grandes seres vivos, tá? Procarionte é a bactéria e um outro domínio chamado arqueia, que a gente vê com calma no terceiro ano.
O importante é, tanto os animais quanto os vegetais são eucariontes, ou seja, nós guardamos nosso DNA no lugar seguro, tá? Só que existem algumas diferenças importantes entre a célula da planta e a sua. A célula da planta, ela tem várias adaptações que você não tem. Você já se perguntou como é que uma planta consegue ter 50 metros de altura se ela não tem esqueleto? Como é que ela fica em pé? Tá certo? Ela fica em pé porque cada célula dela não tem a membrana do lado mais externo. Tem alguém que está mais para fora ainda, que é essa parede celular. Essa parede celular é uma coisa rígida, tá? Não extremamente, não é um cimento, mas é quase. Então é uma estrutura bem forte, que fica do lado de cada célula e ela dá sustentação para a planta, porque todas as células ficam bem definidas. Por isso que o tronco é duro, tá certo? Além de dar sustentação para a planta, ela protege contra uma coisa chamada osmose, que a gente vai ver na próxima aula, que é o fato da água querer entrar demais na célula e inchar ela, ou querer sair. A gente vai ver isso com calma na próxima aula, tá? Mas essa parede aqui faz com que a célula fique protegida contra essa osmose, tá? Além disso, a planta tem uma coisa que ela faz que a gente não faz, que é a fotossíntese. Ela faz essa fotossíntese porque ela tem uma organela específica para isso, tá? Essa organela é o cloroplasto. É uma organela que ela tem uma substância que é capaz de absorver a energia da luz, e aí a organela vai usar essa energia absorvida para montar a reserva de energia química, que é o açúcar, tá certo? Então toda essa captura de luz, que é feita usando o pigmento clorofila, que é uma tinta clorofila, ela vai ser feita nessa organela chamada cloroplasto, tudo bem? Então, o fato da planta conseguir fazer fotossíntese e você não, é porque ela tem essa organela que funciona como se fosse um painel solar, tá? Além disso, a planta ela é muito fácil de você perceber, porque ela tem essas bolsas gigantes de água, tá certo? Como a planta não é capaz de ir em busca de água, ela sempre vai tentar captar e manter reservas para o dia de amanhã, que ela não sabe, tá? Então esses vacúolos, eles são uma grande marca aí das plantas também, tá? Então a diferença entre animal e vegetal. Quase tudo que o animal tem, a planta tem. E ela ainda vem com alguns pacotes extras. Ela tem essa parede celular, ela tem esses cloroplastos para fazer fotossíntese, a parede para manter ela dura, e esses vacúolos para guardar água para os dias que deu seca, tá bom? Bom, então agora vamos olhar para a membrana celular, que é uma coisa que todos nós temos, tá? Então a membrana celular, ó, repara que ela fica aqui, ó, ela está na pele da célula. Aí eu vou cortar essa pele e vou olhar de lado, tá certo? Então, se eu olhar essa membrana de lado, eu vou perceber que ela tem duas coisas importantes. Primeiro, a função dela é a mesma função de uma pele. Ela protege você, ela tem, então, fisicamente, ó, repare que se você tentar encostar nas organelas, você vai ter que encostar na membrana. A membrana não vai deixar chegar, tá certo? Ela percebe o ambiente. Como é que ela percebe o ambiente? Tá vendo que ela tem várias substâncias, ó? Ela tem várias estruturas ligadas nela. Isso aqui são sensores, são receptores. São substâncias que vão entrar em contato com o que está do lado de fora e reconhecer o que é aquilo. Reconhecer se é uma comida, reconhecer se é uma bactéria, reconhecer se é um minério, um ferro, tá certo? A membrana também vai regular a entrada e saída. Como é que ela vai fazer isso? Ela tem tubos, ó, que servem de caminho para sair ou para entrar, tá certo? E mantém a célula unida porque não deixa as organelas sair boiando, né? Bom, como é que ela consegue fazer tudo isso? Ela consegue fazer tudo isso por causa do formato que ela tem. Então ela é formada de duas substâncias muito importantes. Lipídio, que é gordura, e proteína, aquela que a gente fala tanto na comida, tá? E ela tem duas camadas de lipídio. Ó, repara que ó, isso daqui é uma gordurinha e isso aqui é outra. E eles ficam assim encostados, tá certo? Por que eles ficam encostados? Porque essa região aqui de dentro não gosta de água. E dentro da célula, não falei que 70% do corpo é água? Então dentro da célula tem muita água e em geral no mundo também tem.
Então, essa membrana ela vai fazer essa capinha para se proteger. Ela vai deixar esse lado que não gosta da água aqui, um encostando no outro, certo? Ó, repare que a água não consegue chegar, a água fica aqui fora, tá? E a água que está aqui dentro também não consegue chegar, ó. Então, essa região hidrofóbica, que não gosta de água, fica protegida. A amarelinha que tem contato com água não tem problema, tá? Então essas duas camadas aqui, ó, repare que são duas, ó, tipo um espelhinho. Essas duas camadas aqui, elas também estão cheias de proteína. Por quê? Porque é a proteína que vai fazer as coisas, tá certo? Então a proteína vai transportar a coisa para dentro, vai transportar a coisa para fora, ela vai ser a âncora desses receptores, tá certo? Então, dependendo do que o receptor dela descobrir, a proteína reage de algum jeito, tá? Então, todas essas funções aqui, perceber o ambiente, regular a entrada e saída, são as proteínas que vão fazer, tá? Com a ajudinha dos lipídios. Agora, a gente tem um nome muito importante que é o seguinte. A gente fala que a membrana é semipermeável, ou seja, ela não é totalmente impermeável, tá? O que é ser semipermeável? É você ser capaz de segurar algumas coisas e outras não. Então, algumas substâncias são capazes de fazer difusão. Tá? O que é difusão? Difusão é quando você joga uma substância e ela vai andando, ela consegue se misturar com os dois e atravessa. Tá certo? Então isso é difusão simples. É a mesma coisa que você faz se você, por exemplo, quando você pega e joga uma molécula de álcool dentro da água, por exemplo. A molécula de álcool, ela consegue se transportar entre as moléculas de água, tá certo? Então aqui existem algumas gorduras que vão conseguir grudar e como elas são gorduras, elas vão se ligar com a membrana e vão conseguir atravessar, tá certo? Como ela atravessou sozinha, sem ajuda nenhuma, a gente fala que isso daqui é um transporte passivo, ou seja, é um transporte que passa através da membrana sozinho, ela ocorre naturalmente e não precisa de energia, tá certo? Outra forma de transporte passivo, que a gente que faz a membrana não ser impermeável, é a difusão facilitada, ou seja, é quando uma substância vai passar por um canal que já existe. Esse canal ele pode ser feito para ela ou ele pode ser feito para outras coisas. Só que às vezes a substância é tão pequena que ela passa, tá certo? O mais importante de todos os que consegue atravessar é a molécula de água, tá certo? A água é tão pequenininha que às vezes eu faço um canal para passar comida e a água passa junto, tá? Então a água atravessa a membrana sem barreira. A água consegue sempre passar, tá certo? Agora, a maioria das substâncias, a gente precisa de um transporte ativo. Por quê? Porque são substâncias grandes que não conseguem passar pela membrana. Isso inclui comida, isso inclui nutrientes, isso inclui uma vítima. Às vezes você está falando de uma célula do sistema imune que vai atacar uma bactéria para destruir, tá certo? Então todas as substâncias que vão tentar passar pela sua membrana, elas vão ter que usar ajuda. Então é o que a gente chama de transporte ativo. Ó. Repare esse quadradinho, ó. Ele não consegue entrar sozinho. Então ele precisa de uma proteína que vá pegar ele, então ele vem, encaixa aqui, aí a proteína gasta energia para mudar de formato e ele ir embora, tá certo? Então isso daqui, você precisa que a membrana faça o movimento, então a gente vai gastar energia. Isso que a gente chama de transporte ativo, tá certo? Contra essas substâncias, a membrana é impermeável. Ela só passa se ela quiser, tá certo? Contra a água, ela é permeável. A água passa a hora que a água quer, tá certo? Como ela é permeável contra algumas coisas e impermeável contra outras, então ela é semipermeável. Depende da substância que a gente está falando. Tudo bem? Pessoal, vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente vai falar de osmose, que é esse negócio de ficar atravessando a membrana em hora que quer. Beleza? Abraço.